agora a palavra para Felipe, que vai ser o chair das sessões das apresentações orais agora, comunicação da tarde. Felipe. Boa tarde a todos. Obrigado, professor Maurício, pela apresentação. Dando continuidade aqui à nossa sessão de comunicações orais, nós vamos ter o aluno Alisson Torquato, do nosso programa de pós-graduação em Engenharia Física. Alisson? Estou aqui, deixa eu só compartilhar. Ok. Tá dando para ver a apresentação? Sim, está aparecendo agora, Alisson. Pronto. Deixa eu dar aqui início. Deixa eu olhar aqui. Ok, então, primeiramente, boa tarde. Como o Felipe já anunciou, me chamo Alisson Torquato. Sou estudante de pós-graduação do mestrado em Engenharia Física da UFRPE, localizado em Cabo de Santo Agostinho, na Luáquila. Hoje nós vamos falar sobre a influência do fluoreto de chumbo nas propriedades termométricas de um vidro de tungstênio sódio fosfato codopado com itérbio e hélio. A apresentação ela está estruturada com introdução, parte do procedimento experimental, resultados e discussões que englobam o diagrama de energia, a fluorescência em função da temperatura, a própria razão de fluorescência e a sensibilidade relativa e absoluta que foram calculadas para esse vidro. E posterior conclusão. Inicialmente, o que é que nós temos? Né? Nos últimos anos, os íons terras raras têm sido bastante estudados com relação a propriedades termométricas, principalmente o hélio, justamente porque, na sua estrutura eletrônica, existe dois níveis de energia que estão muito próximos. Um gap de energia de em torno de 800 centímetros inverso. Então, à medida que há um aumento da temperatura, torna-se possível que esse nível inferior popule o nível superior. E, a partir daí, há uma mudança nas respectivas emissões desses níveis e, portanto, podem ser relacionadas com esse aumento de temperatura. O que o nosso trabalho visa é verificar justamente como o fluoreto de chumbo, no papel de modificador de rede, alteraria essas propriedades termométricas, se ele aumentaria ou não esse acoplamento térmico entre esses dois níveis. Porque em trabalhos posteriores já foi verificado que o aumento de metais pesados como modificadores de rede reduz a energia de fono local, que facilita o aumento das taxas radioativas do sistema e, adicionalmente, há uma mudança estrutural com relação ao ambiente químico do terra rara, muitas vezes modificando a simetria ao redor desse íon terra rara. Na parte experimental, nós vamos ver aqui que os vídeos eles foram feitos via método Quent. Observando a composição, nós vemos que foram estudados dois vidros com 10% de fluoreto de chumbo e com 50% de fluoreto de chumbo, sendo as concentrações fixas dos íons terras raras, dos dois codopantes. O aparato experimental com o fluorímetro da Uriba, certo? Com a fonte externa do laser de diodo de 980 nanômetros, sendo que nesse sistema existe acoplado um sistema de aquecimento da Torlads, que possibilita que, à medida que a temperatura aumente, o sistema faça a coletagem do espectro de emissão a dada temperatura. Inicialmente, o que nós observamos foi o aumento do fluoreto de chumbo, ele reduziu a emissão em torno de 520, que é relacionada a essa transição 2H11,5 para o nível fundamental do R. Essa transição ela é dita hipersensível. Hipersensível no sentido de que uma mudança no ambiente químico do terra rara reduz, geralmente, essa emissão. Mas qual o sentido dessa mudança? Um aumento da simetria em torno do terra rara. Então, o que nós observamos é que, muito provavelmente, o aumento do fluoreto de chumbo reduziu a simetria em torno do terra rara, causando, por consequência, uma redução nessa emissão.
Além dessa modificação, dentro ainda desse contexto, dessa emissão verde nessa matriz, nós observamos que ela é fruto da upconversion nesse material, justamente porque o íon itérbio ele funciona como sensibilizador que recebe esses fótons de 980 nanômetros, transfere por meio de transferência de energia de upconversion para esses níveis ressonantes do érbio e, junto com outros processos, como a absorção de estado excitado e a absorção do estado fundamental, popula o nível superior e, por meio de relaxação de multifonos, povoa esses níveis termicamente acoplados que emitem nesses comprimentos de onda. Então, essa seria a origem das emissões que nós vimos no gráfico anterior. Nesse caso, o próximo passo do trabalho foi ver como essa emissão se comporta com o aumento da temperatura. E nós conferimos o que eu falei na introdução, que é justamente a existência do acoplamento térmico entre esses dois níveis. Nós normalizamos o espectro de emissão em função dessa emissão em 550, e o que nós observamos é que a emissão em 530 aumenta relativamente a essa emissão em 550 com o aumento da temperatura, justamente daquela redistribuição entre o nível S e esse nível H. Posteriormente, nós avaliamos a razão de fluorescência dessas emissões em função da temperatura. Como já temos relatado na literatura, essa razão de fluorescência entre os dois níveis é relacionada por meio da distribuição de Boltzmann, que leva em consideração um energy gap entre esses níveis, que nós vimos que é em torno de 800 centímetros inverso, a constante de Boltzmann e a temperatura. Ao fazer esse fitting por meio do monologue, nós observamos que, enquanto a amostra com mais chumbo ela possui um energy gap próximo ao espectral, a amostra com menos chumbo ela possui um energy gap menor. Diversos pesquisadores relacionam essa diferença do energy gap calculado em relação ao espectral justamente ao aumento da perca de energia dos níveis termicamente acoplados para os níveis inferiores. Então, isso significa dizer que essa matriz provavelmente está mais sujeita a uma energia fonômica maior. E isso realmente é visto ao calcular dois parâmetros de sensibilidade térmica desse sistema. Inicialmente, calculamos a sensibilidade absoluta. Nós observamos que, enquanto para a amostra com chumbo, com menos chumbo, essa sensibilidade absoluta ela reduz após 380 Kelvin, observemos aqui que a sensibilidade absoluta é esse eixo aqui preto, nós temos que ela aumenta gradualmente para a amostra com mais chumbo. Isso é justamente fruto dessa possibilidade de uma maior concentração de fluoreto de chumbo, aumentar a participação dos processos radioativos a temperaturas mais elevadas, caso que não vai acontecer para essa amostra com 10%, porque ela possui energia de fono maior e, consequentemente, a matriz ela fica prejudicada ao ser usada por um ciclo de temperatura em temperaturas elevadas. Em termos de parâmetros de termometria óptica, a sensibilidade absoluta não é convencionalmente usada para comparar matrizes diferentes. Posteriormente é realizado o cálculo da sensibilidade relativa. Essa sensibilidade relativa é o parâmetro que vai realmente poder comparar as duas matrizes. E nós observamos que, enquanto para a amostra com menos fluoreto de chumbo, nós temos 0,82% de Kelvin-1, para a amostra com mais fluoreto de chumbo, nós possuímos 1,15% de Kelvin-1 de sensibilidade relativa. Isso significa um aumento de em torno de 40% na sensibilidade relativa desse sistema. Fazendo uma comparação com o que já se tem reportado na literatura, nós temos que as duas matrizes são aptas à termometria óptica, porque elas têm sensibilidades relativas que estão dentro do que já existe na literatura, considerando justamente que a amostra com 50% consegue passar de 1% Kelvin-1 de sensibilidade relativa. Concluindo, o que nós temos é que ambas as composições apresentaram resultados positivos para aplicação como sensores ópticos,
que o aumento do cloreto de chumbo, ele provavelmente aumentou a simetria em torno dos íons hérbio. Isso também vem desde a propriedade dele possuir uma baixa polarizabilidade e também a característica dele ter reduzido a energia de fônon da matriz, como nós vimos pelaquela diferença no energy gap. E, por fim, o quanto isso afetou a sensibilidade relativa dessa matriz aplicada à termometria, elevando em 40% com o aumento desse cloreto de chumbo. Agradecemos à FACEP pelo apoio financeiro à pesquisa, à Universidade Federal Rural de Pernambuco, à própria POS, né, no Programa de Pós-Graduação em Engenharia Física, e ao Instituto de Física da UFAL, que foi onde as medidas foram realizadas. Muito obrigado. Ok, obrigado, Alisson. Muito boa a sua apresentação. E eu queria fazer uma pergunta. No caso, você falou que o aumento da quantidade de chumbo aumentou a simetria ao redor do íon de terra rara. Como esse aumento de simetria muda a transferência da energia para a geração da emissão? Ok, deixa eu vir para cá. O que acontece, Felipe? À medida que você tem um ambiente mais assimétrico, essa intensidade tende a ser maior, certo? O que acontece? No ambiente não tão simétrico, essa intensidade é menor, porém, ela varia de forma mais significativa com o aumento da temperatura. É tanto que você observa que, enquanto aqui, essas linhas, isotermos de emissão, elas não têm uma separação, às vezes, tão bem definida, para essa amostra, nós observamos que ela já possui uma definição bem mais clara desse aumento de temperatura. Então, a influência estaria justamente aí, do fluoreto de chumbo, ele aumentar ele reduzir essa energia de fônon em torno da matriz e possibilitar um aumento cada vez mais preciso dessa emissão com o aumento da temperatura. Diferente daqui que nós observamos que a diferença não fica tão significativa depois que essa temperatura se aproxima de 443,65. E já aqui já fica bem mais evidente essas diferenças. Perfeito, então. Muito obrigado. Dando continuidade agora às nossas comunicações orais, nós teremos a apresentação de Daniele Bandeira, de Melo Delgado. Ela é doutoranda em fontes alternativas de energia do programa de pós-graduação em Engenharia Mecânica da UFPB. Daniele? Oi, vou colocar minha tela aqui para compartilhar. Estão conseguindo ver? Sim, sua tela está aparecendo normal. Bem, boa tarde. Meu nome é Daniele. Juntamente com Caroline Marques e Vitor Correia, nós fazemos parte do grupo de pesquisa do CNPq, Meio Ambiente, Economia e Aproveitamento Energético, sob a orientação da professora Mônica Carvalho, no programa de pós-graduação em Engenharia Mecânica da Universidade Federal da Paraíba. Eu vou apresentar a temática, né, termodinâmica e termoeconomia na otimização de sistemas energéticos, onde vou apresentar o trabalho que eu desenvolvi durante o meu mestrado e que está sendo agora complementado também para o meu doutorado, que eu faço também no mesmo programa de Engenharia Mecânica da UFPB. Então, uma breve introdução, né, acerca da temática. A gente tem, no cenário global, o crescimento populacional, né, acentuado, o que, como consequência, a gente necessita do aumento da demanda por energia e, com o avanço da tecnologia, a gente pode buscar por novos recursos energéticos, né? Como nós temos fontes limitadas, né, nossas opções são limitadas, então a gente visa, né, procura meios de integrar esses recursos energéticos, e aí é onde vem o conceito de poligeração, que é a utilização de mais de um recurso, né, a partir de uma mesma fonte. Eu acredito que o conceito de cogeração ele é mais conhecido, né, que é quando a gente tem duas formas de energia a partir de uma única fonte. E
poligeração é o conceito que eu venho estudando, né, tanto na minha pesquisa estudei tanto a minha pesquisa de mestrado quanto agora no doutorado, é quando a gente consegue obter 3 ou mais tipos de energia a partir de uma mesma fonte. Nesse cenário, né, nesse contexto, nós temos diferentes tipos de unidades consumidoras, né, que apresentam demandas variadas de energia. Então, quando a gente faz uma associação dessas demandas variadas com os recursos energéticos existentes e as diferentes tecnologias que são apresentadas, nós podemos, através de uma otimização desses recursos, fazer o uso eficiente, né, desses recursos energéticos. Então, a pesquisa que foi desenvolvida durante o mestrado foi a otimização econômica e ambiental de um sistema energético para o Hospital Universitário da UFPB. Então, consistiu basicamente de um estudo de caso, onde nós utilizamos o hospital, né, Lauro Vanderlei, que é o Hospital Universitário da UFPB, como objeto de estudo para fazer um sistema de otimização econômica e ambiental, utilizando vários equipamentos e vários recursos energéticos. As etapas para fazer esse estudo, elas consistem basicamente no estabelecimento de uma superestrutura de equipamentos e dos recursos energéticos disponíveis, a formulação de um modelo matemático e a resolução desse modelo matemático, buscando a configuração ótima, né? No nosso caso, tanto econômica quanto ambiental. A metodologia adotada foi basicamente uma pesquisa bibliográfica e um estudo de caso, onde na pesquisa bibliográfica foram estudados toda a parte doutrinária, né, sobre o sistema de poligeração para a construção da superestrutura para o hospital. Então, aqui foram observados os recursos disponíveis, as características físicas deles, né? Então, como é que eles poderiam atender a demanda do hospital? Então, toda essa parte foi feita na pesquisa bibliográfica. Também nessa parte foi feito um estudo de regulação. Então, o que é que a gente tinha de disponível de normatização para a utilização desses equipamentos? Então, o que é que já tinha disponível aqui no Brasil de regulação acerca do uso da poligeração? No estudo de caso, nós fizemos a caracterização do hospital, o levantamento da demanda energética, então qual o tipo de demanda que o hospital apresentava e que a gente precisava suprir, né? Implementamos isso no modelo para fazer a otimização econômica, depois fizemos o estudo da avaliação do ciclo de vida para poder fazer a otimização ambiental. Para o levantamento das demandas do hospital, o hospital tem basicamente a demanda por energia elétrica, por água quente, vapor e refrigeração. Então, como é que foram levantadas essas demandas? Para a energia elétrica, a gente utilizou os dados reais de consumo, nós pegamos a memória de massa do hospital, e aí nós verificamos qual era o consumo, né? E nessa demanda aqui por energia elétrica entra a demanda por iluminação, a demanda por elevador, no caso da alimentação dos elevadores e dos equipamentos. Já para água quente, vapor e refrigeração, foi feito o cálculo pelo método dos graus-dias, né? Tanto para o cálculo da calefação quanto para a refrigeração, utilizados os dados climáticos e de ocupação de auditoria energética, e aqui a utilização da água quente, vapor e refrigeração é basicamente para lavanderia, cozinha, esterilização e conforto térmico. Foi considerada uma operação estável do hospital, considerando 2 dias representativos por mês, né? Um dia útil e um dia de final de semana ou feriado, divididos em 24 horas. A título de exemplo, eu trouxe aqui um gráfico da demanda energética para um dia útil no mês de janeiro, né? Então, eu tenho aqui as 4 demandas que o hospital apresenta: eletricidade, vapor, água quente e refrigeração. Considerando que é um dia útil, em janeiro, a gente vê aqui o pico, né, da demanda no horário comercial, né, das 8 às 21 horas, onde o valor máximo aqui fica em torno de 0,6 megawatt-hora de demanda. Já para fim de semana, também no mês de janeiro, então aqui tem o gráfico da demanda, a gente vê que também o comportamento é no horário basicamente comercial, né, das 7 às 21, e um pico menor por se tratar de um final de semana.
Aqui está uma tabela que consolida todos os dados para útil e final de semana, em todos os meses, de janeiro a dezembro. Esses valores aqui são os valores máximos encontrados para a eletricidade e para a refrigeração. Isso aqui foi importante porque durante o estudo a gente estava querendo utilizar a normativa da ANEEL, que é a resolução 482, para utilizar recursos renováveis, né, para geração de energia elétrica. E aí, para a gente ver se o hospital se enquadrava no limite previsto pela norma, a gente teria que ver qual era o pico de energia que ele consumia e qual era o limite da potência. E aí a gente verificou que a gente poderia prever na nossa superestrutura a energia solar fotovoltaica, por exemplo, né, que é um recurso bem utilizado na microgeração, para microgeração. Aqui foi a superestrutura que foi sugerida, né, para o hospital. Foi nela que a gente trabalhou com todos os dados técnicos para poder fazer o cálculo da otimização. Então, para a demanda de eletricidade, nós previmos a rede, o consumo, tudo que tiver C representa consumo, tudo que tiver D é a demanda, né? E V é a possibilidade de venda ou compensação, que a resolução hoje permite que a gente possa compensar, né, o excedente gerado. Então, para o consumo de eletricidade, nós previmos o consumo normal, né, tradicional pela rede elétrica, inserimos painéis solares fotovoltaicos e também um gerador a diesel para geração de energia. Para a questão das demandas de vapor, utilizamos caldeiras a gás natural, energia elétrica e biomassa. Para a refrigeração, nós utilizamos as máquinas os chillers, né, mecânicos. Para água quente, as caldeiras também, né, aqui para água quente e gás natural, e assim, considerando os balanços de massa, né, o que é que eu poderia produzir, no caso, se eu usar a caldeira vapor por energia elétrica, quanto ela pode gerar de vapor, e se ela produz algum outro recurso, né, como no caso aqui deixa eu ver aqui, não, é mais lá na frente que eu vou conseguir mostrar direitinho. Então, aqui, para essa superestrutura, nós consideramos todas as demandas que o hospital tem, os recursos disponíveis, gás natural, diesel e biomassa, e o que é que eu poderia, como eu poderia atender essa demanda, quais os equipamentos que eu poderia utilizar para atender essas demandas. Pronto, é isso aqui que eu queria. Nessa tabela consolidada, a gente consegue ver o balanço de massa e energia para cada equipamento, né, com os coeficientes de produção. Então, para eu gerar 1 megawatt-hora de energia elétrica com o gerador a gás, eu consumo aqui pelo meu coeficiente de produção, né? 2,63 e gero 1,10 de água quente e 0,45 de água refrigerada. Então, esses coeficientes foram todos montados através das especificações técnicas dos equipamentos, né, da minha superestrutura, juntamente com os valores, né? Foi feito um levantamento com os fornecedores para ver a questão do custo, já que eu estava em busca da otimização econômica da superestrutura. Para o modelo de otimização, tanto para a otimização econômica quanto a otimização ambiental, nós utilizamos o software Lingo, certo? Ele compara todas as respostas possíveis para o problema de otimização e seleciona a melhor solução. Ele é baseado em programação linear inteira mista e a solução permite conhecer o valor de todos os recursos energéticos hora a hora, né? A solução fornece o resultado de uma avaliação selecionando a configuração do sistema, tipo e número de equipamentos e a maneira de operar o equipamento, a estratégia operacional. Então, a nossa função ótima era justamente buscar o mínimo custo anual e o mínimo de emissões de CO2 equivalente. Eu coloquei aqui só o programa, só as equações para otimização ambiental, pelo tempo, né? Mas o trabalho ele tem todas as equações para tanto a otimização econômica quanto a otimização ambiental. Para a otimização ambiental, também foi necessário fazer análise de ciclo de vida de todos os equipamentos e todos os recursos energéticos utilizados. Para essa análise de ciclo de vida foi utilizado o software Cima Pro, que a gente teve que fazer um inventário de cada equipamento desse, desde a sua fabricação até o seu descarte, considerando transporte, considerando todo o seu ciclo de vida mesmo, né?
Então, para todos os equipamentos da estrutura, da superestrutura, foi feita a análise de ciclo de vida e também dos recursos energéticos, gás natural, óleo diesel, biomassa e eletricidade, obtendo o resultado em quilos de CO2 equivalente para cada equipamento e para cada recurso. Aqui está a equação, né, do modelo de otimização, onde aqui seria um ambiental, onde eu considerei a minha função objetiva seria o mínimo, né, de CO2 equivalente total, onde eu considerei CO2 fixo mais o CO2 operacional. E aí, nesse CO2 fixo, considera o número de equipamentos, mais a emissão de cada equipamento, mais o solar fotovoltaico, que foi considerado também. E o operacional considera a questão dos recursos energéticos, gás natural, energia elétrica, biomassa e diesel, em todo a quantidade de dias e horas que é utilizado. Como resultado, o software nos trouxe, né, o sistema ótimo econômico, apresentando o uso da biomassa como recurso energético favorável a apresentar o mínimo, o ponto ótimo econômico, né? Aqui, em referência ao sistema convencional, é o que a gente utilizaria tradicionalmente. Então, o sistema ótimo econômico nos trouxe a utilização da biomassa, e o sistema ótimo ambiental, ele nos trouxe a questão da trigeração. Aqui acho que fica melhor de verificar. Então, na maneira tradicional, né, eu teria aqui o custo total e as emissões de CO2 equivalente. No sistema ótimo econômico, o custo total, né, por ano, e ele seguiu para uma solução para a utilização da biomassa e dos painéis solares, para esse sistema ótimo. Já na ambiental, apareceu a trigeração, né, porque a gente teve aí o gás natural importado da rede e ele foi utilizado na produção de eletricidade e água quente, podendo satisfazer aí a grande maioria das necessidades das necessidades energéticas do hospital. Como conclusão, do ponto de vista econômico, a solução otimizada inclui o uso da biomassa, né, para a produção de calor e os painéis fotovoltaicos. Ainda que de maneira tímida, o Brasil já começa a acompanhar, né, essa tendência mundial de observar a questão das reduções de emissões e não somente a questão do custo. Do ponto de vista ambiental, a solução otimizada inclui um esquema de trigeração, que é um módulo de cogeração mais a máquina de refrigeração por absorção, e os painéis fotovoltaicos. Percebe-se que, apesar do avanço considerável na legislação para incentivo à utilização dos recursos energéticos renováveis, não convencionais, o custo de implementação desses sistemas ainda é alto. E esse foi um dos principais obstáculos que a gente observou com relação à utilização da normativa para a geração distribuída, né? Se essa metodologia for extrapolada para a quantidade de leitos hospitalares para todo o Brasil, o benefício econômico seria da ordem de 42 milhões e uma redução de aproximadamente 1 terawatt-hora ano em energia elétrica importada. Obrigada pela atenção. Me coloco à disposição para possíveis perguntas. Ok, muito obrigado pela sua apresentação, Daniele. Tem uma pergunta aqui de Marcos Coelho, do Zoom. Ela perguntou qual o percentual de economia obtido e qual foi a redução efetiva de gastos. Só um minuto. Na verdade, a redução foi, com a otimização econômica, a redução foi em torno de 11%. O ótimo, né, o ponto ótimo. Mas aí impactou na questão do uso da biomassa, né? Como a gente trabalhou com bagaça cana-de-açúcar. Então, aí tem que observar outras questões, né? A questão de armazenamento, que seria um pouco complicado. A análise de resiliência ela tem que ser observada num contexto geral agora, né, que é inclusive uma perspectiva de trabalho futuro. A gente tem que avaliar um ponto ótimo considerando todas as análises, né? Ok, perfeito. Então, Daniele, muito obrigado, viu, pela sua contribuição. Lembrando, pessoal, que as perguntas elas podem ser feitas tanto no chat aqui do Zoom quanto na nossa live no YouTube. E agora vamos passar para Juliane Calandi, da Universidade Federal do Piauí. Juliane? Oi, boa tarde. Boa tarde. Deixa eu... A minha tela já está aparecendo para vocês?
Ainda não, Juliane. Pronto, agora, quer dizer, tá o seu vídeo ainda, por enquanto. Certo. Pronto. Agora sua tela entrou, tá? Bom, pessoal, boa tarde. Eu me chamo Juliane Penha Calan, sou da Universidade Federal do Piauí. Irei apresentar um trabalho que foi feito por mim e pelos colaboradores, cujo o título é Preferência da ocupação dos íons de níquel e estado de oxidação dos íons de ferro na estrutura cristalina da granada de ferro e ítrio, sintetizados via método Sol-Gel. Bom, a granada de ferro ítrio, IEG, no inglês, tem sido estudada desde sua descoberta em 1856, apresenta uma estrutura... Juliane? Alô, Juliane? Cúbica. Oi. Oi, desculpa, mas eu acho que a sua conexão teve uma pequena falha. Se você puder começar de novo aqui a sua introdução, que o som travou na hora. Eu sugiro, talvez, Juliane, se você desligar o seu vídeo e deixar somente a apresentação com o seu áudio. Talvez a conexão melhore, tá? Tudo bem. Pronto? Pronto, pode ir. Tá. Novamente, a granada de ferro ítrio, o YG, ele tem sido estudado intensivamente desde sua descoberta no ano de 1856 por apresentar diversas propriedades e aplicações, tais como dispositivos magneto-ópticos, telecomunicações, lasers industriais e componentes de dispositivos de micro-ondas. Bom, o IEG, sua forma estrutural é ítrio 3, ferro 5, O12, onde ele apresenta uma estrutura cúbica com 160 átomos por célula unitária. E estes íons estão distribuídos em a partir da substituição de ítrio ao ferro. A dependência de método de síntese, de método de pré-trabalhos, onde alguns autores fazem a dopagem com íons terras raras, e o nosso grupo de pesquisa atualmente trabalha com a dopagem do IEG com metais de transição divalentes, no caso zinco, níquel, cobalto e, recentemente, cobre. Bom, Penha Garcia e colaboradores sintetizaram o IEG, dopado com níquel, utilizando o método Sol-Gel. Entretanto, apesar dos seus esforços para detalhar mais sobre a entrada do níquel na estrutura, a necessidade de técnicas mais detalhadas para uma possível informação sobre os sítios de ocupação desses íons dopantes e o estado de oxidação dos elementos da estrutura. Então, pensando nesses detalhes, este trabalho consiste exatamente nisso, em determinar os íons de ferro da estrutura, bem como os íons a valência dos íons dopantes, no caso o níquel, deste trabalho. Então, o método de síntese realizado foi o método Sol-Gel, onde as concentrações de níquel em 1, 3 e 5%, e os reagentes utilizados foram nitrato de ítrio, nitrato de ferro, nitrato de níquel, ácido cítrico, hidróxido de amônia e água destilada. Bom, o método Sol-Gel todos os reagentes foram da Sigma-Aldrich, e
A rota de síntese utilizada foi essa. Inicialmente, temos o nitrato de ítrio, juntamente com o nitrato de ferro, em 20 ml de água destilada. Em um outro becker, separadamente, foi acrescido em 25 ml de água destilada também ácido cítrico e nitrato de níquel. Foram agitadas separadamente, até que as soluções, elas permanecerem em agitação constante. Em seguida, as soluções foram misturadas e Juliane. Magnética, passou por um processo de 3 horas, até chegar... Juliane, perdão, mas o seu áudio travou de novo. Talvez seria interessante você repetir de novo essa parte da sua síntese, tá certo? Oi. Oi. Pronto, você voltou agora, eu acho. Voltei, professor. Vou dar continuidade aqui. Isso. Vamos lá, vamos tentar de novo. Tente compartilhar sua tela de novo. Deu certo a tela, professor? Ainda não chegou, não. Pronto, professor, a tela apareceu? Tá só o seu vídeo, a sua tela de apresentação não. Pronto. Agora foi. Dando continuidade ao método sol-gel. Novamente, nós temos a solução em 25 ml de água destilada com nitrato de ítrio e nitrato de ferro. Separadamente, nós temos a solução de ácido cítrico com agitação constante e, em seguida, elas foram novamente misturadas, após essa mistura, ela passou por agitação magnética por 3 horas e, em seguida, foi feito o controle do pH da solução para 2. Após esse processo de agitação magnética, ele passou por outro processo com a duração de 5 horas a 95 graus Celsius. E após a formação do gel, o gel passou por um processo de envelhecimento durante 48 horas. E, depois desse processo, ele passou por 3 etapas de aquecimento. O processo de secagem, a 150 graus. Em seguida, ele passou por um processo de retirada de materiais orgânicos de 350 graus Celsius. E, por fim, o tratamento térmico a 900 graus, que foi a essa temperatura que foi sintetizada as nanopartículas. Após esse tratamento térmico a 900 graus, temos o pó cristalino. Bom, após a formação do pó cristalino, vamos para as caracterizações utilizadas no trabalho, que foram a microscopia eletrônica e espectroscopia de ressonância paramagnética, o EPR. Vamos para os resultados de discussões. Bom, aqui temos a microscopia eletrônica de transmissão das amostras puras e 1% de níquel, onde podemos observar comportamentos similares, a presença de nanopartículas com tamanhos irregulares, aglomeradas, tanto na amostra pura como na amostra de 1%. Esse comportamento para nanopartículas foram encontrados por outros autores na literatura, e esse comportamento de aglomeração está associado às interações de polo magnético de longo alcance. Bom, outra técnica que foi feita acoplada à microscopia eletrônica de transmissão foi a difração eletrônica por área selecionada. Podemos observar que foi feito para a amostra pura e 1%, onde esses cristais brilhosos aqui são os planos de difração,
E podemos observar que para a amostra pura em 1%, esses 4 planos apresentam, tanto na amostra pura como na de 1%, e corroborando, cujos esses planos estão associados à formação de fase única da granada de ferro ítrio. Então, as duas estruturas possuem a fase única. Após as imagens de microscopia eletrônica de transmissão, vamos determinar os estados de oxidação dos elementos utilizando espectroscopia de XPS, onde inicialmente temos aqui a presença das linhas dos elementos presentes. Nós temos o ítrio, o carbono, o oxigênio, o ferro, o níquel e o OKLL, que são chamados elétrons de auge. Detalhe que esse carbono aqui que está presente é devido à fita de carbono, que foi realizada à medida. Analisando agora os espectros de deconvolução das amostras de ferro, dos sítios de ferro, da emissão do ferro aqui, da banda de ferro, podemos encontrar valores para as bandas de energia que estão associados a ferro 3 e ferro 2. Então, para a nossa amostra, há a coexistência dessas duas fases, ferro 3 e ferro 2, lembrando que a estrutura da granada só possui valência ferro 3, então encontramos a presença de ferro 2, e esse ferro 2 se dá ao tratamento térmico realizado, ao tempo de síntese realizado. Então, vários fatores influenciam na presença do ferro 2, certo? Analisando agora a deconvolução dos espectros de ítrio, podemos observar também que, pelos valores de banda de energia encontrados, a valência do ítrio na estrutura é ítrio 3+, para ambas as amostras. E analisando aqui a deconvolução do espectro do oxigênio, encontramos aqui o oxigênio da rede em ambas as amostras, e encontramos essas duas bandas características que estão presentes em todas as amostras, tanto a pura como a dopada, e essas variações estão associadas à vacância de oxigênio, defeitos estruturais. Aqui agora temos a deconvolução dos espectros de níquel. Vale ressaltar que a presença dessas alterações no espectro de níquel é porque foi pequenas quantidades. Então, a gente observou que para essa banda de energia aqui presente em ambos os espectros, a valência do níquel encontrado na estrutura é níquel valência 2+. Então, encontramos o estado de oxidação do material. Agora, iremos fazer um estudo de espectroscopia Mossbauer para tentar entender o sítio de ocupação dos íons de níquel e determinar os estados de oxidação dos íons de ferro. Então, nós temos aqui um espectro da amostra pura, onde foi ajustado com 6 sextetos magnéticos. Esses 6 sextetos estão associados à anisotropia nos campos magnéticos, por isso que conseguimos 6 sextetos. Os 6 sextetos foram ajustados para todas as amostras. Então, agora iremos analisar os parâmetros hiperfinos. Inicialmente, vamos analisar o deslocamento isomérico, que está associado ao estado de oxidação do material. Com exceção do sítio D3, todos os valores de deslocamento isomérico apresentam ferro de valência 3+. Esses valores estão reportados na literatura. No entanto, o sítio D3 apresenta um deslocamento isomérico maior ou igual a 1. Para todos os valores maiores igual a 1, a gente encontra na literatura que estes valores estão associados à presença de ferro 2. Então, na estrutura cristalina do YG, encontramos ferro 2, e o ferro 2 corrobora com os resultados de XPS que foram encontrados. Analisando agora o campo magnético hiperfino desse sítio D3, podemos observar uma diminuição com o aumento da dopagem, e essa diminuição do campo hiperfino nesse sítio D3, que é o tetraédrico, está associada à contribuição do ferro 2 na estrutura, que faz com que o campo magnético diminua por conta da contribuição do ferro 2, que é menor do que a do ferro 3, contribuição magnética. Analisando agora o sítio D4, observamos também uma diminuição neste parâmetro, que é outro sítio tetraédrico, e essa diminuição está associada à presença de níquel no sítio octaédrico. Então, a diminuição desse campo é um primeiro indício que o níquel está presente na estrutura, nos sítios octaédricos. Analisando agora a área relativa do sítio octaédrico A2, observamos que há uma diminuição com a dopagem, e essa diminuição, ou um aumento, desculpa, porque aqui eu não estou conseguindo ver.
Esse aumento está relacionado com a presença de ferro 2 nos sítios tetraédricos e defeitos criados na estrutura, que foi, no caso, as vacâncias de oxigênio que encontramos no análise de XPS. Observamos também que para os sítios A1 e D1, há um aumento com o aumento da concentração de níquel, e para os sítios A2 e D4, há uma diminuição, há um aumento, desculpa. E essa variação de aumento e diminuição nos sítios octaédricos e tetraédricos indica que os íons de níquel estão em ambos os sítios, octaédricos e tetraédricos. Vale ressaltar que essa distribuição dos íons de níquel da estrutura mantém a proporção inicial da estrutura cristalina da granada, significando o quê? Que o níquel entrou na estrutura em ambos os sítios, mas não afetou a razão dos íons de ferro na estrutura. Apenas provocou distorções na estrutura, mas manteve a razão, o raio dos sítios octaédricos e tetraédricos. Analisando agora a espectroscopia de EP, temos a frequência utilizada, que foi 9,76 GHz. Temos aqui a condição de ressonância, né, que é dessa condição que nós retiramos do fator giromagnético. E aí, para nós, temos aqui um espectro da amostra pura, idade de 3% de níquel. Para a amostra pura, observamos 2,42, enquanto que para a de 3%, observamos um aumento nessa razão giromagnética do material. Assim também, uma razão giromagnética da direita, que sofre um aumento da concentração de níquel. E esse aumento da razão giromagnética está associado à entrada do níquel na estrutura, que faz com que ele tenha uma componente extraferromagnética e aumente a razão giromagnética do material. Então, o que a gente pode concluir desse trabalho é que os íons de níquel, ferro 2 e ferro 3 foram encontrados por análise de XPS e por espectroscopia Moss-Bauer também podemos detectar. Vacâncias de oxigênio também foram encontradas na análise de XPS. Os íons de níquel estão distribuídos em ambos os sítios, tanto sítios tetraédrico como octaédrico, na mesma proporção. A substituição de ferro por níquel variou o fator giromagnético das amostras. E esse trabalho nos possibilitou determinar o sítio de oxidação dos íons de níquel, juntamente com o estado de oxidação dos elementos presentes na camada de ferro IEG. Agradecemos os agradecimentos. Gostaria de agradecer ao programa de pós-graduação de Engenharia Física por ter me dado a oportunidade de apresentar o trabalho. E muito obrigada. Ok, Juliane, muito obrigado pela sua apresentação, muito rica, muito interessante mesmo. Eu tenho uma pergunta aqui para você que, para mim, é mais uma curiosidade. Eu vi que vocês fizeram a análise do espaço recíproco por meio de transmissão, mas vocês não fizeram DRX. É comum fazer só a análise do espaço recíproco em vez de DRX para uma amostra desse tipo, porque ela tem uma célula unitária bastante complexa. É porque, na verdade, esse trabalho que realizamos agora é continuação de um trabalho que já foi publicado, certo? Que foi aquele que foi mostrado. Nas caracterizações iniciais do trabalho anterior, eles fizeram DRX, fizeram Raman, FTIR, eles fizeram essa caracterização por DRX. Aí eles conseguiram mostrar lá no trabalho inicial deles, né, que apresentou a fase única para as amostras puras, 1%, e na de 3% e 5% eles já encontraram a presença de uma fase secundária, mas aí essa espectroscopia Moss-Bauer poderia confirmar algo que já foi feito no trabalho anterior. Então, para aprofundar o estudo desse trabalho, certo? Mas a DRX já foi realizada no trabalho anterior, a técnica. Ok, então, muito obrigado. Tem mais uma dúvida aqui do Marcelo Coelho, aqui pelo Zoom. Quais seriam as aplicações desse material na tecnologia eletrônica? Eletrônica, né? Bom, o YIG, ele possui propriedades, ele possui alta resistividade elétrica, baixa perda de elétrica no comprimento de onda do micro-ondas. Então, ele geralmente tem sido muito utilizado na espintrônica, por ele possuir essas propriedades.
na questão como eu falei, nos dispositivos magneto-ópticos, nos lasers industriais. Na eletrônica, já possuem muitos dispositivos, esses de componente de micro-ondas já estão em filtros, né, que são utilizados também com Y e G, então ele já está sendo muito aplicado aí nesses meios. Outra pergunta aqui via Zoom do Alisson Torquato. Existe alguma forma de reduzir as vacâncias de oxigênio nesse material? É porque, assim, a ideia de a gente inserir íons divalentes já é uma coisa, assim, que, de certa forma, nós vamos induzir esses defeitos, né? Porque, no caso, o íon níquel 2+, quando você insere na estrutura, ele vai, de certa forma, descompensar a estrutura, certo? E uma maneira de compensar a estrutura é com vacância de oxigênio, uma forma de agrupar ali, a estrutura vai tentar, né, se agrupar com a entrada do níquel. Então, reduzir os defeitos sempre vai acontecer, né? É algo assim que a gente não consegue ter controle. Principalmente quando você adiciona um íon, um íon que não é da estrutura, ele vai sentir a diferença e, de certa forma, vai tentar se organizar, né? Com a presença do... E, no caso, a posição desses defeitos dentro da célula unitária também vai influenciar muito nas propriedades do material, não é isso? Sim. A presença de defeitos estruturais, eles vão alterar na questão da magnetização, parâmetro de rede, em toda a estrutura. Toda a estrutura vai sentir essa diferença. E aquela amostra da nanopartícula que você mostrou, ela é policristalina ou ela é monocristalina? Isso não ficou claro para mim. Como? Você mostrou a imagem da microscopia de transmissão da sua amostra. Aquela partícula, ela é monocristalina ou ela é policristalina? Monocristalina. Monocristalina, sensacional. Tá ok, Juliane, muito obrigado pela sua participação. Eu vou agora finalizar aqui as comunicações orais e vou passar a palavra para o professor Vinícius de Araújo. Bom, obrigado, Felipe. Obrigado, Juliane, pela sua apresentação. É o seguinte, pessoal. A gente está com um certo adiantamento